para aquela festa mais cara de toda a nossa igreja, queridos irmãos e irmãs. A Divina Eucaristia é aquele tesouro mais precioso que nossa igreja tem, e cá estamos nós em assembleia, tal como aquela multidão sentada em grupos de 50 que nós ouvimos no nosso Evangelho. Aqui também está uma pequena parte, um pequeno grupo de 50 pessoas, assim como a igreja do mundo inteiro hoje celebra a festa do corpo e sangue de Cristo. Hoje nós nos unimos em uma grande assembleia, queridos irmãos e irmãs, para principalmente agradecer a Deus, agradecer a Jesus Cristo por Ele ter ficado presente no meio de nós em tão ínfimos sinais, através do pão e do vinho, seu corpo e seu sangue dado por nós na cruz. Por isso esse dia é de extrema alegria, de intenso júbilo. Toda a nossa igreja hoje celebra aquele dia na qual Jesus, na última ceia, instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento para a nossa salvação, para a nossa conversão. Na Páscoa antiga, assim que o povo hebreu celebrava essa Páscoa, era perguntado sempre: o que significa isso que nós estamos fazendo? Cabe a nós também hoje, nessa nova Páscoa, nos perguntarmos o que significa este rito, o que significa esta nossa Assembleia Litúrgica, afinal, o que significa para cada um de nós a Eucaristia. Sempre é importante, claro que nós sabemos aquilo que nós viemos aqui celebrar, mas às vezes é importante lembrar aquilo que a nossa igreja tem para falar sobre a Eucaristia, sobre este grande tesouro que o próprio Cristo deixou por nós. Isso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos responder a partir da segunda leitura que hoje nós ouvimos. Quando São Paulo afirma assim: todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele retorne. Todas as vezes em que nós fizermos isso, nós estaremos proclamando a morte do Senhor. Mas somente a sua morte? Não. Fazer isto em memória de mim foi a ordem de Jesus. De mim, da minha pessoa, da minha vida, do meu mistério, da minha encarnação, da minha vida aqui na terra, da minha paixão, da minha morte e da minha ressurreição. Todas as vezes em que nós celebrarmos a Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, estamos fazendo memória deste mistério da fé. O mistério da fé que a cada missa nós falamos isso. Eis o mistério da fé. Não é apenas o pão que deixa de ser pão e passa a ser o corpo do Senhor, o vinho que deixa de ser vinho e se torna o sangue redentor. O mistério da fé é justamente a pessoa de Jesus. É o Deus Filho encarnado. Como pôde Deus, que vivia no mais alto do céu, se encarnar no meio de nós, viver a nossa vida humana, sofrer a morte de forma humilhante, tal como Ele sofreu, e ressuscitar para os nossos pecados? Esse é o grande mistério da nossa fé. A paixão de Cristo, o amor de Deus por cada um de nós. Esse é o mistério central da nossa fé, e por isso a Eucaristia está tão intimamente ligado, porque afinal, no alto da cruz, Jesus antecipou na quinta-feira santa o seu corpo doado, a sua vida e o seu sangue derramado. Então, simples sinais que trazem em si efeitos bem diversos. É dado a todos, sem distinção, aqueles que se aproximam tanto ao bom quanto ao mal, mas o efeito é bem diverso. A nós cantamos na sequência: vida e morte traz em si. Por ser um sacramento por excelência, aquele sacramento ao qual a gente se aproxima com inteira devoção, é necessário termos as predisposições necessárias para bem recebê-lo. Vida e morte traz em si. Vida para aquele que se esforça para viver uma vida santa e justa aos olhos de Deus, e morte para quem não está nem aí com nada. A Eucaristia é essa espada de dois gumes que penetra até o íntimo dos corações. Com a divina Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, nós recebemos a força salutar
para vivermos como Jesus, para trazermos impresso em nós aquilo que Ele fez e tanto ensinou. Ele nos deixou então ínfimos sinais para que nós, mediante a paixão, mediante a morte, mediante a sua ressurreição, nós pudéssemos ter a vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o pedido do Senhor, repeti-lo até que Ele volte. Sim, a igreja vive dessa espera, dessa expectativa quando o Senhor voltará, e enfim Ele, como sumo e eterno sacerdote, que nós ouvimos prefigurado na pessoa de Melquisedeque na primeira leitura, sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que entrou no reino dos céus com o seu próprio sangue pelo perdão dos nossos pecados. Um dia Ele voltará. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui, antecipando na terra aquilo que um dia nós iremos celebrar no céu. Este é o milagre mais bonito da Eucaristia, queridos irmãos e irmãs. Estando peregrinos nesta terra, já nos é dado conceder o pão dos anjos, aquilo que um dia nós iremos de fato tomar parte no reino dos céus. Por isso, não tão cedo, a Eucaristia também foi chamada de alimento dos peregrinos, alimento daqueles que estão a caminho, alimento nosso, que estamos a caminho até a terra prometida, até a casa do Pai. Quando eu vejo esse deserto que nós ouvimos a nossa multiplicação dos pães e as multidões correndo atrás de Jesus, eu sempre penso nisso como a nossa própria vida, como o deserto da nossa vida. Muitas vezes estamos cansados, fatigados, ao extremo de todas as nossas vidas. E quantas vezes nós, no meio do deserto dessa vida, queremos dar um basta. Nós queremos esquecer de tudo, a gente às vezes até deseja a própria morte. E aí nós temos que lembrar que esse foi um sentimento até do profeta Elias, quando estava andando pelo deserto, e nós caminhando pelo deserto, como aquela multidão sedenta por Jesus no nosso Evangelho. Elias também, num certo momento, não queria mais saber de nada. Mas Deus falou: não, levanta e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. A Eucaristia para nós tem esse mesmo sentido. Nesse deserto da vida, que muitas vezes é seco, árido, angustiante, parece que Deus não está nos escutando, parece que estamos sozinhos, e a gente resolve dar um basta. A Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, é esse alimento, para que a gente, com a força dele, possa prosseguir até a vida eterna, até chegarmos lá na morada eterna, onde enfim nós teremos acesso ao manjar que Deus preparou para cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebremos esse dia com fé, com devoção, com adoração a Cristo, nosso Rei, nosso Redentor. Ele que se deixou imolado no corpo e no sangue, no pão e no vinho, carne verdadeira, bebida verdadeira, nosso alimento espiritual para a vida humana. Não nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs. O nosso Evangelho falava: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas hoje, muito mais do que outrora, o alimento que o mundo precisa é o alimento espiritual, é o alimento da fé. As pessoas hoje precisam mais de Deus, mais da palavra de Deus e mais dos sacramentos. Elas necessitam disso. E nós, enquanto igreja, temos o dever de alimentar essas pessoas, não somente com o pão físico, mas muito mais com o pão espiritual, com o pão que vem do céu, com o pão que Jesus se dá a cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o dia é solene, hoje a festa é grande. Vamos com toda a igreja nos exultar, nos alegrar e agradecer a Deus, nosso Pai, por ter nos enviado o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação, por ter nos dado o seu Espírito, porque é graças ao seu Espírito que o pão e o vinho deixam de ser simples alimentos e passam a ser para nós o corpo e o sangue do Redentor, aquele alimento espiritual a qual sem ele nós não temos a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebremos
rendamos graças a Cristo e adoremos ao Santíssimo Sacramento presente nos nossos altares. Que assim seja. Amém.